Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E os irmãos e ouvintes que ainda não ouviu, que ainda está ouvindo e não fez uma aliança com Jesus, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite de salvação, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do poder da oração na vida do homem, da vida da mulher, na vida de todos que se encontra lá no livro de Mateus. Mas antes da gente iniciarmos esse vídeo, gostaria de pedir por encarecidamente aos ouvintes, vocês que estão do outro lado da tela, que por encarecidamente se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, não se esqueça. Se vocês não fizerem nada disso, o YouTube não vai entender que vocês não gostou do aplicativo, não gostou do conteúdo, da mensagem. E eu preciso muito para que essa mensagem venha chegar ao máximo de pessoas possíveis. Que ela venha alcançar pessoas onde eu não posso ir, através desse aplicativo, tá bom? Me ajude, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal, é muito importante. Mateus 21, aí o versículo 22, que diz assim: E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Precisamos estar cada vez mais ligados no Senhor. Se vocês forem parar para analisar, nós temos vários modelos na Bíblia, modelos de oração que as pessoas se inclinaram para Deus, buscaram a Ele e Deus resolveu os problemas de cada um através das minhas, das suas, das nossas orações. Mas basta tão somente a gente pedirmos a Ele com fé. Se não tiver fé, a gente não vai alcançar nenhuma vitória. Tem que ter fé. Se a gente pede a Ele, Senhor, algo para Ele resolver em nossas vidas, tem que ter fé. Porque a fé é o que move as mãos de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Quando nós estamos dobrando nossos joelhos, entrando no nosso quarto para a gente orarmos em secreto para com Deus, é assim que Ele manda. A gente precisamos pedir a Ele, porque nós vamos conversar com Deus invisível, que está sempre em nossa mente. Ele existe, né? Na nossa mente, em espírito. Ele é um Deus que está constantemente em nosso coração, em nossa vida, em qualquer lugar onde nós vamos, onde quer que nós chegarmos, Ele está sempre do nosso lado. Portanto, nós temos que ter fé, crermos que Ele está sempre do nosso lado, para nos ouvir, para resolver os nossos problemas, para darmos vitória, porque só Ele pode nos dar essas grandes vitórias, livramentos, pode nos dar aquela bênção que nós tantos estamos almejando receber. Quando nós dobramos nossos joelhos ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele venha resolver e solucionar cada um dos nossos problemas, como Ele fala lá no livro de Mateus, se eu não me engano, acho que é 6, 9, que é a oração modelo de Jesus, nos ensinando de que maneira nós temos que orar, que é o Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim? Ele nos dá um modelo de exemplo de oração, de que maneira nós podemos nos achegarmos até Ele. Portanto, nós precisamos, está lá no livro de Mateus 6, 9, a seguir, vocês vão encontrar. E nós precisamos cada vez mais nos achegarmos a Ele em espírito e em verdade. Você que busca o Senhor, que já fez essa aliança com Cristo, que está todos os dias na casa do Senhor, de joelhos dobrados, orando, buscando ao Senhor, e não vê resposta das suas orações, e que vocês ainda não receberam aquilo que tanto almeja das mãos do Senhor, ainda não viram Deus trabalhar na vida de vocês, ainda não viram Deus fazer um milagre, é por causa da sua fé. A nossa fé, ela precisa estar posta em prática. Precisamos estar cada vez mais nos colocando na presença do Senhor com fé. Às vezes nós estamos buscando da maneira errada, às vezes nós estamos pedindo de forma errada. Porque às vezes nós pedimos a Deus de uma maneira que às vezes Ele não está nem sequer se agradando, ou até mesmo nossas orações estão sendo aquela oração repetitiva. E nós precisamos cada vez mais
melhorarmos mais na nossa qualidade de oração diante do nosso Deus. Porque tudo quanto nós pedimos a Ele, Ele vai nos conceder. Basta tão somente a gente crer. Como eu falei no vídeo anterior, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, irmão, sofrendo, sangrando, 12 anos vivendo com aquela enfermidade, exclusa de toda a sociedade, que para a sociedade ela era uma mulher impura, mas ela creu em Jesus. Ela colocou a sua fé em prática. Jesus não esboçou nenhum modo de curar a mulher, não disse palavra nenhuma, mulher, vou te curar em nome do Pai. Não, ela tão somente, ela disse, botou na sua mente, basta tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes e eu ficarei sã. Olha, uma mulher que já tinha gastado a sua fortuna, todos os seus bens, tudo quanto ela tinha ido várias medicinas, as ciências da época, em busca da solução do seu problema, ao qual o seu problema estava passando ali em sua frente. A solução do seu problema, estava passando ali em sua frente. E ela tão somente não perdeu a oportunidade. Ela disse, eu vou tocar nas vestes do Senhor. E após eu tocar nas vestes deles, eu simplesmente serei curada das minhas enfermidades. E ela foi lá e tocou. Driblou a toda aquela multidão que estava em redor de Jesus. E ela simplesmente foi lá e tocou no Senhor. E ela tocou e imediatamente ela foi curada. Aquele fluxo de sangue foi estancado. E Jesus chegou, parou, espantado, e disse assim, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, mestre, a multidão te oprime, Senhor, e o Senhor procura saber quem te tocou? Ele disse, não, alguém me tocou de maneira especial, porque de mim saiu virtude. E ela, vendo aquilo ali, se atemorizou, ficou com muito medo, e chegou, se apresentou para Jesus, e disse, Senhor, perdoe-me, fui eu que toquei no Senhor. E fui curada. Ela chegou para ela e falou, viu, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé te curou. Foi a fé dela. Só bastou ela tocar nas orlas das vestes de Jesus. E ela foi curada. Quantas vezes a gente pedimos a Deus algo e às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos como nós pedirmos a Ele. Ou até mesmo nós não colocamos a nossa fé em prática. Ou até mesmo está faltando algo da nossa vida para que nós possamos estar na posição que Ele nos quer. Às vezes nós estamos fora da posição que Ele te chamou, que Ele te quer. Porque para a gente chegar a Deus não é assim de qualquer maneira, não. Nós precisamos, primeiramente, organizar a nossa vida, pôr a casa em ordem, para podermos a gente se achegarmos até a Ele. Precisamos ter um bom senso de estar na presença desse Deus, em espírito e em verdade, mas não de qualquer maneira, mas simplesmente buscar a Ele com toda a nossa sinceridade, e procurar transformar a sua vida, a minha vida, e dar lugar a Jesus transformar. Porque Ele diz, vinde como eu estiver, todos os que estão fracos, cansados e oprimidos, eu vos enviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Essas são chamadas de Jesus. Não importa de que maneira você esteja, mas quando estiver na presença do Senhor, procure melhorar a sua vida espiritual. Procure uma forma melhor para poder você se achegar até a Ele, que muitas das vezes nós chegamos de maneira diferente. Nós não pedimos, às vezes nós impomos a Deus, colocamos até mesmo Deus contra a parede, coisas semelhantes. Só estou dando alguns exemplos para que a gente não venhamos errarmos constantemente nas nossas orações. Porque nós precisamos estarmos ligados em Cristo Jesus e Ele em nós. Ele tem que se agradar. Para a gente receber algo das mãos de Deus, a gente tem que primeiramente um advogado. Nosso advogado é Jesus. E é Ele que vai solucionar os seus problemas, vai rogar ao Pai pela minha causa e a sua. Mas para isso nós temos que convencer a Jesus.
que a minha causa e a sua, ela é digna de ser chegada até o rei, até o pai, até o juiz, que vai solucionar, dar a sentença final. Se você é digno ou não de receber essas bênçãos maravilhosas das mãos do Senhor. Portanto, põe em ordem a tua casa. Faça como o rei Ezequias. Ele estava tão doente que estava prestes a morrer. Deus usou o teu servo Elias e foi lá, Isaías, e foi lá, pregou o evangelho para ele. E ali mandou para ele: Ezequias, o Senhor manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ele imediatamente foi lá, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, suplicando, mostrando para Deus tudo quanto ele era antes, o que ele fez diante do Senhor, e hoje se encontrava daquela maneira. Tem de misericórdia de mim. Ele pediu perdão a Deus, ele se humilhou a Deus. E Deus imediatamente foi lá, mandou o mesmo profeta e levou o recado para ele: eis que eu vi as tuas orações, a sua humilhação, e acrescentarei sobre sua vida 15 anos de vida. Mais 15 anos, irmãos. E ele disse ainda mais: para que vejas que ele não é homem para mentir, nem filho do homem, para que não venha cumprir aquilo que ele tenha falado. Ele ainda disse mais, que ele retrocederá o relógio de Acais. Na época, o sol passou, registrou o horário, tudo direitinho, depois fez voltar o tempo. Vamos supor, seja 2 horas, voltou para 3, já estava em 3 horas, já voltou o tempo de novo para 2 horas. Como prova que Deus é fiel naquilo que ele lhe promete. Mas para ele fazer tudo isso, você tem que estar ligado nele. Tem que pôr a sua fé em prática. Portanto, não desista. Busque mais ao Senhor. Se dedique mais a Ele. E coloque mais a sua fé em prática. O poder da oração é muito grande. Só basta você crer. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Vamos fazer um instante de oração, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que nós passamos aqui na Tua presença. Santíssimo Deus e Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória, muito obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso, ao qual nós passamos aqui na Tua presença. Abençoe o meu lar, a minha esposa, os meus filhos, toma todos em Tuas mãos, dai a grande bênção e a vitória, abençoe os meus netos, os meus irmãos, os meus sobrinhos, sobrinhas, parentes, primos, de perto e de longe. Toma todos nas Tuas mãos, dai a grande bênção e a vitória, e abençoe a cada ouvinte que está ouvindo esse vídeo, meu Deus, e dai a grande bênção e a vitória, e visita o lar deles, e dai a vitória, e repreenda toda a obra do mal, é o que nós te pedimos e também te agradecendo. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, e deixe o seu like, e se inscreva no canal, ajuda bastante. Que Deus abençoe e uma boa tarde de salvação. A paz do Senhor Jesus.